Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. É um prazer estar aqui, compartilhando da felicidade do registro do meu companheiro e colega de casa, o poeta Auri Sudati. Hoje inventarei um caminho. Hoje inventarei um caminho que leve até a felicidade e jamais andarei sozinho. Como é sublime a amizade! Ao longo da minha estrada, coisas boas ocorrerão, um sorriso amigo, mais nada, tendo ao fundo linda canção. O caminho já está feito, nele encontro prazer profundo. Agora é só achar um jeito de estendê-lo ao redor do mundo. Esta é a poesia de Auri Sudati. Este é Auri Sudati, um homem terno, carinhoso, companheiro, inteligente e que sonha, sim, estender esse caminho da poesia ao redor do mundo. Tanto é que ele desenvolve aqui em Santa Maria um projeto de leitura em praticamente todas as escolas. Ele vai estimulando as professoras, estimulando os alunos a produzirem poesias, a produzirem textos, porque o Auri não trabalha só com poesia, mas ele também trabalha com histórias, várias histórias, né? E eu tive a oportunidade, a felicidade de ter feito o prefácio, né, do livro Os Navios Invisíveis, do Auri Sudati. E eu fiquei tão sensibilizada na época que eu me lembrei muito de Paulo Freire, porque, como Paulo Freire, o Auri é um escritor apaixonado. E para nós sermos felizes, nós temos que fazer tudo com paixão. É a paixão que move o mundo. Essa paixão, o Auri chega aqui na casa do poeta, ele nos convida para irmos. Às vezes a gente não pode, às vezes a gente dá um jeitinho no horário e vamos até as escolas. O Auri é um semeador de versos, é um semeador de letras. E a cada feira do livro, ou a cada final de ano, está germinando essa produção através de livros que são lançados com a coprodução do Auri Sudati, das professoras, das escolas, com apoio também das famílias. Isso é uma coisa, acho que inédita, né? Eu não conhecia ninguém que fizesse isso antes, e o Auri faz, e tem tempo. Se dedica de corpo e alma para a produção literária, estimulando, né, a criatividade, o sonho, a utopia. Com certeza, daqui a alguns anos, essas sementes que o Auri está jogando ao solo germinarão. Germinarão com homens felizes, homens íntegros, criativos e, quem sabe, né, com muitos escritores que estarão no futuro conosco, se Deus quiser, convivendo conosco e trazendo esse amor às letras, a aprendizagem passada pelo nosso companheiro Auri Sudati. Olá! Estamos novamente com o programa Santa Maria Argumentos na TV Santa Maria em TV, e hoje, naquele nosso projeto Escritores da Nossa Terra, nós temos o professor e escritor Auri Sudati, um literato que a fama precede, conhecido em diversas cidades do nosso Rio Grande do Sul, inclusive do Brasil, pelo seu trabalho magnífico
envolvendo educação, literatura e pelas suas inúmeras obras. Tudo bem, Auri? Tudo bem. Nós vamos começar essa entrevista biográfica. Essa entrevista tem o objetivo de perenizar os seus pensamentos, as suas ideias para o futuro. Primeiro, cenário geográfico, Auri Sudati. País, região, cidade, local de vida. Você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Nova Esperança do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que na época pertencia a Jaguari. Então, aí depois emancipou, né? Nova Esperança do Sul. Fale-nos um pouco sobre a sua infância, essa localidade que cresceu. Foi uma infância maravilhosa. Depois, primeiro em Nova Esperança do Sul, depois eu vivi em São Francisco de Assis, onde eu cursei o primário, o ginásio e o segundo grau. Agora nós vamos entrar no cenário histórico. Século, décadas, fatos relevantes. Cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Foram muitos, na parte da literária principalmente, porque eu sempre fui um apaixonado por livros. E na época que eu era menino, era difícil encontrar livros, não havia quase bibliotecas, mas sempre a gente conseguia alguma coisa para ler. E as revistas, os gibis os mocinhos do cinema, as revistas principalmente, nos influenciaram muito. O Rex Allen, o Roy Rogers, o Tarzan, o Cavaleiro Negro, os heróis da época, né? A minha geração foi influenciada, e eu mais ainda, porque eu imaginava assim que vivenciar aquelas histórias que os heróis viviam, então isso aí nos influiu muito, né? Eu diria então que os gibis tiveram uma influência muito grande em minha personalidade, em minha vida e também para a escrita depois, né? E da história do Brasil, história do Rio Grande do Sul, ou a história lá da sua cidade, da terra natal, algum fato histórico que venha na mente assim, nessa pergunta lançada nesse momento, do país que tenha marcado, que você recorde? Eu acho que é a minha infância, né, que a revista O Cruzeiro, que meu pai assinava, aquela sessão do Amigo da Onça, foi uma coisa assim que me marcou muito. Por isso que eu tenho até colocado no Facebook, né, uma seleção do Péricles, a criação imortal do chargista Péricles, o Amigo da Onça. Foi uma coisa assim que me marcou profundamente e é o que eu nunca esqueço, da revista O Cruzeiro. Cenário familiar. Pais, irmãos, parentes próximos. Como foi o ambiente familiar na sua infância? A importância da sua família para o seu contexto social e contexto de escritor? Foi muito importante. Nós tivemos sempre uma família muito equilibrada. Meu pai era comerciante, minha mãe dona de casa, mas meu pai sempre nos conduziu para um caminho, e a mãe também, né, um caminho de retidão, de responsabilidade, de honestidade. E isso aí influenciou muito a minha vida, porque a gente estudava, jamais eles permitiam que a gente falhasse a aula. Olha o que ajudou, né? O que nos ajudou. Valorizaram muito o estudo, embora meu pai não tivesse estudo, minha mãe também não tinha estudo, mas me ajudou muito isso aí, né? Na minha formação, onde eu cursei o ginásio, o primário, o ginásio, o segundo grau, depois eu cursei curso de letras na Universidade Uruguaiana, na FAFIUR, e depois formei-me como professor, então. Então isso aí tudo foi muito importante, e essa formação familiar, do incentivo dos irmãos e do pai e da mãe, me ajudou muito na minha carreira. Cenário agora educacional, escola, professores e amigos. Qual a importância da escola na sua vida? Qual escola marcou o coração do aluno Auri Sudati? Eu acho que foi o Ginásio Estadual Senador Salgado Filho, em São Francisco de Assis, porque foi durante o ginásio que eu recebi o primeiro prêmio literário, uma redação sobre o Dia das Mães. E isso aí foi um estímulo, meu primeiro prêmio literário. Era um estímulo para eu como autor, né? Então isso aí me ajudou muito. E também meu tempo de ginásio, onde eu tinha muito estímulo para essa parte de redação, as redações em aula.
E o inglês também, que eu sempre tive uma facilidade impressionante para o inglês. E o ginásio, o segundo grau, foi assim um trampolim, né, para que eu depois tirasse o curso de letras, ficasse professor de inglês. Então eu diria que o ginásio estadual Senador Salgado Filho foi assim incrível, uma grande influência educacional na minha vida de estudante. Nós vamos a um rápido intervalo, retornamos ao entrar no cenário pessoal, a delimitação do eu. Fique conosco nesse programa sobre o escritor Aury Antônio Sudati. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, meu nome é Jane Zófoli e eu estou aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre esse grande homem, grande escritor, grande professor, grande ser humano que é Aury Sudati. O Aury é meu vizinho, meu conterrâneo, ele é de São Francisco de Assis, eu sou de Itacurubi, né? que antes era São Borja. E o Aury, desde que eu o conheço, foi um amante incansável da literatura, foi professor do meu marido, embora sejam da mesma idade, mas o meu marido é apaixonado pelo professor Aury. Ele diz que ele gosta da literatura devido ao que o Aury passou para ele, o que o Aury fez com que a literatura tivesse esse tom de encantamento. E o Aury me acompanha, a mim e as pessoas que fazem parte do nosso projeto Baú do Livro, nas escolas, de uma forma generosa. Sempre que eu peço para Aury, pode ter uma escola lá para falar um pouquinho de literatura para as crianças? Sim. É muito difícil o Aury não ir até as escolas. E quando ele chega, as crianças ficam encantadas e ele começa a falar, as crianças não querem falar, ficam meio tímidas, dali a pouco ele toma conta. E é uma sensação maravilhosa falar desse ser humano, Aury, desse professor que realmente ama a literatura, ama as histórias. E a obra dele é toda baseada na literatura infantil. Ele sabe contar histórias como ninguém. Eu fiz uma apresentação de um livro dele há pouco tempo, que o livro é O Aviãozinho Branco. Então, só para ilustrar, eu vou falar um pouquinho que eu disse nessa apresentação. Dá para ver sem ver. Camila com suas fantásticas imagens de gatinhos que cantam, que falam, cachorrinhos que bordam, que pintam, e as fofocas de Dona Minhoca, simplesmente uma cena do cotidiano transformada em versos, de maneira sutil e poeticamente agradável. E Micaela, que princesa e que artista, o poeta canta a saudade e os brinquedos de minha infância. Pedindo licença, quero dizer que é ele também é o poeta da esperança. Nasceu em Nova Esperança do Sul. Que orgulho para os conterrâneos ter um dos seus com a habilidade de brincar com as palavras para bem transformá-las em poesia. Acredito que somente pessoas raras conseguem tornar uma cena urbana, campesina comum em algo incomum. Por ora, eu peço licença e digo, palhaço, já vou indo. Poema 2, um de seus preferidos. Foi um orgulho, professor Aury, ler e apresentar esse livro. Então, assim, é toda a emoção que eu senti escrever sobre a obra do Aury, que é muito rica. Ele tem mais de 20 livros editados. E assim, todos os anos ele apresenta um livro na Feira do Livro, e para nós enriquece, né, para Santa Maria, ele enriquece para toda a região. Isso aí acho que é um orgulho realmente para Santa Maria falar desse homem, como tantos outros que temos aqui em Santa Maria, principalmente que pertence à Casa do Poeta, que é uma casa, que é um berço, é um celeiro de poetas em Santa Maria. Retornamos, programa Santa Maria Argumentos, hoje continuando, né, como nós vimos,
programa Projeto Escritores Nossa Terra, Auri Sudati. Agora nós vamos entrar num cenário muito importante, que é para o nosso telespectador e para o futuro pesquisador saber, cenário pessoal, delimitação do eu. Quem é, na visão do próprio autor, quem é Auri Antônio Sudati? Eu me definiria como uma pessoa generosa, um apaixonado por literatura, leitura e por música e por futebol. Até porque eu tinha 3 sonhos na vida: ser escritor, ser professor e ser jogador de futebol. E jogador de futebol eu fui em times amadores. Eu tenho bastante fotos do meu tempo de guri e o meu sonho era ser jogador de futebol também. Mas como não havia peneira na época, as peneiras, né? Onde selecionava os jogadores para os times, mais da capital, especialmente. Mas eu realizei meu sonho porque eu joguei no Tamandaré, no Irapuru, no Independiente, no Guarani, no Dallas Clube, várias equipes amadoras. O Irapuru, inclusive, foi um time que eu fundei em Santiago. Então, tudo isso me estimulou muito. O futebol sempre foi uma das grandes paixões de minha vida. E ser professor, que eu lecionei quase 40 anos, então isso aí me realizou muito na minha vida. Eu gostava tanto de ser professor que às vezes eu estava com um pouquinho de dor de cabeça e me passava dando aula, de tanto que eu vivia ali a aula, as atividades. E escritor era um grande sonho da minha vida também, um sonho que eu acalentava desde menino. E o meu primeiro prêmio, como eu já fiz referência sobre redação sobre o Dia das Mães, e o meu primeiro prêmio real, assim, estadual, foi com a historinha que está no livro A Grande Fábrica de Historinhas, O Maior Herói do Mundo, a primeira história do meu primeiro livro. Então, com essa historinha, eu recebi um prêmio, o Prêmio APSUL, Correio do Povo, Prêmio a Revelação APSUL, Correio do Povo, onde eu fui em Porto Alegre receber o prêmio, e a maior alegria da minha vida foi ter almoçado com Mário Quintana. Foi assim um momento emocionante da minha vida, ter conhecido Mário Quintana pessoalmente. Conte-nos um pouco sobre a sua vida a partir das seguintes perguntas. Já nos adiantou que foi professor por 40 anos. Detalhe um pouco, faça um detalhamento um pouco maior dessa atividade de docente. Eu comecei a lecionar em 1971, porque em 1970 eu entrei na faculdade, na FAFIUR de Uruguaiana. E em 1971, no Instituto União de Uruguaiana, um professor ficou doente. Aí o diretor do Instituto União foi lá na universidade procurar um professor. E o reitor da universidade não teve dúvida. O Auri é bom no inglês. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui lecionar uns alunos do noturno que eram mais velhos que eu. Aí eu cheguei assim, coloquei os livros em cima da mesa do professor e eles começaram a rir, da mesinha do professor na aula, né? E eles começaram a rir, eles pensaram que era um colega deles. E era o professor deles que estava ali. Então foi um fato bem interessante, porque foi quando eu comecei, em 1971. Aí eu não parei mais. 1971, Instituto União Uruguaiana. 1972, Escola Nossa Senhora do Horto Uruguaiana. 1973, Escola de Ari Itararé, aqui em Santa Maria, atual Walter Jobim. Então sou um dos fundadores, praticamente, da Escola Walter Jobim, né? Depois voltei para a Uruguaiana, Escola Estadual Dr. João Fagundes, em Uruguaiana, 74, 75. Em 76 eu fui para Santiago, aí fiquei em Santiago por quase 30 anos, lecionando em 3 escolas. Escola Estadual Professor Isaías, Escola Estadual Tomás Fortes e Escola Estadual Lucas Araújo de Oliveira. Fale-nos um pouco sobre seus hobbies e passatempos. Olha, uma das paixões é a música, né? Eu sou tão apaixonado por música que eu tenho que começar urgente, né, a estudar música, né? Porque eu tenho uma paixão por música. E uma vez eu aprendi um pouco de acordeona, né? E eu já tinha 50 músicas de minha autoria, só que se perderam no tempo. Foi uma pena, né, Giovanni? Porque não foi gravado. Ficou assim e se perdeu. Os nomes eram Natal, Meu Canzinho, Viagem à Lua. Era assim, eu botava os nomes das canções e compunha na gaita, né? Na acordeona. Eu aprendi com a minha irmã.
E aí, a música é uma paixão tão grande que aí vieram os Beatles, né? Que foi a maior influência da minha vida. Usei cabelo igual a eles. Até hoje eu ouço uma canção dos Beatles e volta aquele menino, né? Um menino que era fanático dos Beatles até hoje. Foi uma influência muito grande. E a minha filha tem o nome de Jessie por causa de um filme dos Beatles, Jessie Robbins, uma atriz, né? Então tudo assim, os Beatles influenciaram. Foi tão extraordinária a influência dos Beatles que eu fiquei professor por ter aprendido inglês com todas as canções deles e dos grupos da época, né? Agora, perguntas rápidas. Comida preferida? Um bom arroz com feijão, não troco por nada. Adoro. Em casa eu fico... ouvindo música, geralmente. Não gosto de... falsidade nas pessoas, acho horrível. O que mais prezo é... a dignidade e a honra, eu acho fundamental. Principal qualidade na sua personalidade? Eu acho que é a bondade. Acho que eu me considero bastante bondoso. E nós atestamos isso. Nós que o conhecemos atestamos. Pior defeito ou mania de Auriço Datti? Eu acho que é ser ingênuo demais. Acredito demais nas pessoas e às vezes, né, a gente se engana um pouco. Existe momentos com máscara? Qual? Atividades pessoais e sociais que talvez o Auriço Datti não seja Auriço Datti? Eu acho que a gente se supera. Então, em muitas coisas, parece assim que não vou conseguir, chego lá e dá tudo certo. Então, é uma coisa impressionante isso, né? A gente supera os obstáculos, né? Cite o nome de uma ou algumas pessoas que foram importantes, mais chegadas, que tenham uma importância na construção da sua trajetória. Ao longo assim da trajetória, porque são já 34 anos de estrada dentro da literatura, então eu diria os professores, alunos e diretores de escola de todo esse tempo, porque já são 34 anos, né? Então imagina a caminhada imensa, né, que a gente traz, e todos esses alunos, professores, diretores, supervisores, que nos deram toda essa força, nos ajudou muito, nos estimulou a seguir a trajetória. Então foi uma caminhada muito extensa, né, que continua e com essa ajuda toda. E aqui no caso de Santa Maria, a Casa do Poeta. Foi impressionante o que a Casa do Poeta me ajudou, né. Nós vamos a um rápido intervalo, fique conosco e com Auriço Datti. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos a Auriço Datti, cenário artístico, literário, delimitação da sua obra. Fale-nos da relação Caposme, educação com a sua literatura. A influência da Casa do Poeta de Santa Maria é impressionante, porque já são 12 anos que eu participo e nesses 12 anos já lancei 17 ou 18 livros. Olha o que me ajudaram, né? O que a Casa do Poeta me ajudou. E a parte educacional por causa das escolas, né? Que a gente tem esses projetos, que nós temos os projetos da Casa do Poeta nas escolas. Este ano eu estou desenvolvendo um projeto na Escola Estadual Celino de Moraes, livro Um Universo a Ser Descoberto, o projeto que foi desenvolvido na Escola Dom Antônio Reis, Escola Municipal, com a edição do livro Sempre é Tempo de Poesia, que foi meu 24º livro. Então, foi muito importante a parte educacional associada à Caposme e os livros que foram surgindo naturalmente. E o apoio da equipe da Caposme foi impressionante, né? Cada vez o pessoal tem me ajudado mais, né? Cite o nome de 3 autores, escritores, artistas, cineastas, músicos,
que tenham influenciado a sua obra, autores internacionais, nacionais e regionais? São 3 autores fundamentais que me ajudaram, assim, que me influenciaram, né? Em inglês, o William Wordsworth. Ele é considerado o maior poeta da natureza. Então é impressionante, assim, meus livros, tudo reflete a filosofia do William Wordsworth da natureza. Arroios, árvores, montanhas, pássaros, a natureza, o mar, né? E na parte dos brasileiros, o Manuel Bandeira e o Alfonso de Guimarães Filho, e ainda citaria o Lúcio Cardoso, seriam 4 então, né? O Lúcio Cardoso também me influenciou bastante também. Como iniciou a escrever? Eu comecei assim com as historinhas, mas sempre me considero essencialmente poeta. E comecei a rabiscar meus primeiros versos lá, segunda série, segunda série, terceira série do primário. E as melhores redações e os melhores poemas eram lidos em sala de aula. Então foi um começo, né, lá pelo curso primário, em São Francisco de Assis, onde eu escrevi os primeiros versos. Se tivesse que escolher entre uma estrutura de escrita, prosa ou poesia, qual seria? Embora eu tenha editado tantas historinhas, né, já são mais de 100 historinhas, mas eu me considero essencialmente poeta. E a poesia, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de facilidade para poesia. Quantos livros já publicou? 24 livros. Até o ano de 2014, 24 livros publicados. Agora saiu o mais recente, que é o Sempre é Tempo de Poesia. Esse, então, é o 24º livro. Quais os temas ou assuntos gerais que aborda? A temática é bastante diversificada. Como eu falei, da natureza, né? Arroios, montanhas, árvores, pássaros, mar. E nas historinhas também, né? O folclore eu utilizo muito porque eu sou apaixonado pelo folclore. Nós temos, inclusive, um projeto da Casa do Poeta, Brincadeiras e Cantigas Folclóricas, vamos já para a 40ª edição. Então o folclore está sempre presente também. E bastante comédia também com os palhacinhos. Sabe por que palhacinhos? Porque na minha infância, em São Francisco de Assis, chegava o circo. E o palhaço saía com alto-falante anunciando: hoje tem espetáculo, e nós, tem sim senhor, as crianças tudo atrás, né? Aí ele fazia umas piruetas para nós achávamos engraçado, e essa influência do circo, dos palhacinhos, repercutiu diretamente na minha obra. Aí eu criei o bolo frito, o pão de ló, o teleco-teco, o docinho, o salmorinho, o trombado, o trapinho, várias e várias figuras, o escroncho, o charmoso, foram vários e vários palhacinhos, né? Você tem uma abordagem muito grande na literatura infantil. Fale-nos sobre algumas dessas obras que você julgue mais importantes ou que você tem um carinho mais especial. Tem um livro chamado O Cãozinho das Imagens Douradas. Ele é todo especial. Por quê? Alguns detalhes, então. No Cãozinho das Imagens Douradas tem uma historinha que eu fiz devido à cartinha que a gente retira nos Correios e manda um presente para uma criança. Sempre no Natal eu mando um presente para crianças. E aí me inspirou a historinha Um Presente de Natal para Monique, onde a menina da história, a Monique, ela manda uma cartinha para o correio e ela recebe nada mais, nada menos do que a visita do Papai Noel com um livrinho embaixo do braço. Então, olha as emoções para a menina, porque ela recebe a visita do Papai Noel, recebe um presente. E o presente que a Monique recebe é um livro autografado pelo Papai Noel. Então são os momentos emocionantes da vida da gente, né? Que a gente vive e que depois coloca naquilo que a gente escreve. E como são 7 historinhas, cada uma delas é especial. Eu posso contar um outro fato desse livro também, bem rapidinho. Tem uma historinha aqui chamada Flaiane e o Enigma da Árvore Misteriosa. Sabe por que foi feita essa historinha? Porque na casa do poeta tinha a Flaiane, que agora ela foi embora para, se não me engano, Porto Alegre. Ela não mora mais aqui.
E um dia ela me disse aqui na casa do poeta, aqui dentro, ela disse: Auri, eu nunca vi uma personagem com meu nome. Um mocinho, uma mocinha, uma personagem. Eu disse: olha, deixa comigo. Aí então saiu em homenagem a Flaiane e o Enigma da Casa Misteriosa, da Árvore Misteriosa. Aí eu dei um livrinho autografado para ela e disse: Flaiane, agora já existe a Flaiane. Já tem uma heroína com esse nome, né? Muito bom. Os outros livros, assim, mais especiais? Eu poderia também falar sobre o segredo do livro mágico, que esse livro foi o primeiro livro que eu fiz com os alunos. Foi aqui em Santa Maria, na escola Paulo Lauda, com a professora Elaine e os alunos de 3º e 4º ano daquela escola. Depois desse, quantos mais livros já foram lançados com alunos? Depois desse, já são 7 com esse do novo, da Sempre é Tempo de Poesia. Mas o começo de tudo, então, foi o segredo do livro mágico, né? Infelizmente, o nosso tempo já está se aproximando. Eu vou pedir que a fale agora um pouco para nós a respeito do jornal Letras Santiaguenses, que tem uma importância muito grande também na sua literatura. Olha, o Letras Santiaguenses já está incorporado em minha vida porque já vai fazer 19 anos. Já são 113 edições. Esse jornal surgiu lá em Santiago e, por incrível que pareça, foi devido ao encontro de escritores que houve em 1995. Lá em Santiago. E aí, a partir daí, nós fomos convocados, todos os autores de Santiago, para criar um jornal literário. Sabe o que aconteceu? Só compareceu o Zé Lírio Badaloso e eu. Aí sabe o que? O ensino municipal nos deu um prêmio, e o professor Noé Oliveira também, que influenciou bastante, era secretário da Cultura na época, da Educação e Cultura. Nós recebemos a incumbência de fundar o jornal com Aldacir Fiorenza Couto, que também compareceu. Então, 3 escritores compareceram. E aí, nós fomos premiados a compormos a equipe editorial do Letras. E surgiu, então, em Santiago, em janeiro de 1996. E já são 113 edições e vai fazer 19 anos já. Um jornal que publica textos de todo o Brasil, até textos internacionais. Devido ao que ele abrange, né, ao campo que ele abrange, e as pessoas assim que recebem, dizem assim: eu quero também participar do jornal, né? E aí eles nos contatam, como é que participa. Só nessa edição que saiu agora recentemente, são 16 estreantes. Olha quanto sangue novo, né? Então o jornal, ele emplacou, como diz, né? E vamos ver se damos vida longa para ele, que continue sempre sendo editado, né? Cenário último do nosso programa, último cenário expectativa, cenário futuro. Quais são os planos para o futuro e os planos literários? Dentro da literatura, eu pretendo lançar agora em 2015 o meu primeiro livro solo para jovens e adultos, que é O Confidente das Estrelas e Outros Poemas. Por incrível que pareça, eu editei 24 livros infantis juvenis, mas a minha produção maior é para jovens e adultos. Então eu vou começar esse outro lado da minha vida, né, de autor, escrevendo para jovens e para adultos. E muitas antologias da Caposme que participou, em confrarias, entre outros sem dúvida, tem mais de 100 antologias que eu participo. E então para jovens e adultos, né? Mensagem final para a perenidade. Se daqui a 20, 30, 40, 50 anos essa gravação fosse assistida, o que você diria para alguém que está pesquisando a obra de Auri Antônio Sudati? Ler é manter um diálogo permanente consigo mesmo, com a natureza, com a humanidade e com Deus. Nós temos agora uma última pergunta. Seus agradecimentos, se deseja dizer algo mais que não foi dito, algo que passou na nossa pergunta, então essa última pergunta é aberta para suas palavras finais, Auri. Eu gostaria de agradecer a Jane Zoffoli, que está aqui, né, que nos prestigiou e que nos deu um depoimento muito interessante da minha obra, e a Maria Rita Dutra também nossa amiga, nossa colega da Casa do Poeta, a Jane, amiga lá do Baú do Livro, né, que sempre está nos estimulando, a Biblioteca Pública, e a Maria Rita, uma colega que
está no meu coração, né? Também com a Jane, né? São grandes amigas, convidadas especiais, né? Minha, e agradecer pela boa vontade delas, por estarem aqui, por terem falado um pouquinho sobre a minha obra. A você, Carlos Giovanni, né? Um grande incentivador no meu trabalho também, um amigo de bastante tempo também. Agradecer a TV Santa Maria, Canal 19, agradecer a Casa do Poeta, agradecer a Academia Santa Maria de Letras, onde ingressei recentemente, e agradecer a todas essas escolas maravilhosas, né? Diretores, professores, alunos, que têm nos convidado para os nossos encontros com eles e que isso aí nos estimula sempre a continuar o nosso trabalho, a seguir sempre escrevendo outras obras. Muito obrigado a todos os que, de uma forma ou de outra, nos estimularam a continuar o nosso trabalho literário. Nós é que agradecemos a oportunidade de ter convivido, ter feito amizade e ter conhecido o educador, o literato, o professor, né, o homem humano, amigo, Aurim Antônio Sudati. E agradecemos principalmente você que nos acompanha nesse projeto Escritores da Nossa Terra. Até o próximo programa e fiquem com Deus. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.